Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Elisa Souza e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, como vocês já podem ter visto no título, não é um vídeo nada fácil. Eu vou relatar para vocês, esses dias que a gente passou no hospital. Meu bebê, de 3 meses foi internado, 2 vezes. E eu vou dar detalhes aqui, conversar com vocês, explicar o que aconteceu, o que foi. Então fica no vídeo, tá certo? Assiste ele completinho para você poder entender. Algumas partes vão estar narradas, tá? Porque são imagens, que eu filmei lá. Mas por conta do barulho eu não pude toda hora estar gravando, falando com vocês, porque tava muito barulho. E vocês não iriam entender, tá certo? Vamos lá pro vídeo. Primeiro, o que foi que aconteceu para que eu pudesse levar meu filho para o hospital, Chegar a levar ele para o hospital. Então, estávamos em casa, Isso já era umas meia-noite e pouca. E Rian estava dormindo, Rian acordou. E depois que Rian acordou, depois da meia-noite, Rian acordou. E aí ele começou a ficar roxinho, As mãozinhas, os lábios, os pezinhos dele, ficou tudo roxinho. E aí eu e meu marido viu e a gente se desesperou, Ele tava meio gripadinho já, tá? Ele já tava gripadinho. E a gente pensou que ele tava com o narizinho entupido, Que não tava conseguindo respirar. Enfim, nesse momento a gente se preocupou quando viu ele ficando roxinho e corremos com ele pro hospital. Levamos ele pro hospital na madrugada da terça-feira. Chegando lá, a médica avaliou ele, A médica viu ele lá e disse que ele ficaria internado, tá? Porque ele estava, roxinho e teria que fazer exames para saber o porquê, dessa roxidão. E também ele estava com febre, tá? Então, a gente ficou lá internado. Durante essa madrugada, eu não consegui detectar que ele estava com febre porque ele estava geladinho, tá? Então, assim, não tinha como você dizer que ele estava com febre, porque ele estava geladinho. Frio, Friozinho. E as mãozinhas roxas, tudinho. Então, quando chegou lá, a médica colocou o termômetro nele. E descobriu que ele estava também com febre. E aí ela disse, não, vocês vão ficar internados, tá? Ele vai ficar internado porque eu preciso fazer esse exame, Exame de sangue, exame de urina. Eu tenho que saber o que foi que causou isso, Qual é a infecção pra gente poder cuidar. E aí a gente ficou lá. Na madrugada, da terça ainda, lá a febre dele baixou, porque ela deu um remedinho a ele, a febre dele baixou. Automaticamente, as mãozinhas dele também pararam de ficar roxinha, a mão, os lábios e o pezinho, tá? Quando a febre foi embora, a roxidãozinha também já foi embora, E aí, quando foi de manhãzinha, na quarta-feira já, de manhãzinha, acho que eram as 6 e pouca da manhã, ele voltou a ter febre de novo. E, consequentemente, as mãozinhas, os pezinhos e os lábios ficaram roxos novamente. Qual foi a conclusão? Pediram o exame de sangue, como eu disse a vocês, exame de urina, e detectaram que ele estava com infecção no sangue, ele estava com infecção no pulmão, ele estava com infecção urinária. Isso um bebê de 3 meses, tá, gente? Nesse momento, eu me desesperei, porque como mãe, ver meu filho, ali doentinho dentro daquele hospital, e ele tá com essas infecções e ele vai ficar internado. Aí por quantos dias? Ela não sei por quantos dias certo, porque ele vai começar a tomar antibióticos na veia, Então colocaram um acesso nele, na mãozinha dele, que vocês vão ver os vídeos aí que eu vou postar pra vocês, tá? E aí o tratamento com antibiótico era de 5 a 7 dias, tá? E no 6º dia, refizeram o exame novamente para ver como é que tava, a infecção. E a taxa tinha diminuído muito, então tava muito pouquinho mesmo, coisas que podia ser tratada em casa. Então, foi o que eles fizeram, deram alta a Rian
e passaram mais 2 dias de antibióticos para mim dar ele em casa. Então eu comprei o antibiótico para dar ele em casa. Dei a ele por 2 dias, por mais 2 dias para completar o tratamento, tá? Então, o que acontece? Aí eu dei a ele, né? Então ele recebeu alta na segunda. Quando foi na terça, Rian amanheceu gripada. Coisa que lá ele não estava gripado, tá? Rian só estava realmente com a infecção. Então, na primeira internação, Rian só estava com a infecção, que foi tratada e recebeu alta, veio para casa, estava bem, tá? Quando não apresentou mais mãozinha roxa, nada, febre, nada. Só foi realmente na madrugada do primeiro dia, né? E na manhãzinha da quarta-feira, somente. Depois não apresentou mais febre, nada, nada, nada. A saturação dele estava sempre boa, estava tudo ok. Quando foi na terça, né? Ele recebeu alta na segunda. Quando foi na terça, ele amanheceu gripado. E aí eu falei, tá, é uma gripezinha, né? Ravi também tava gripado, né? Então eu disse, tá certo, não tô gripado, vamos lá, vamos tratar. E eu comecei a tratar em casa como eu trato, né? Como eu cuido, né? Lavagem nasal, nebulizando com soro fisiológico, cuidando, né? Pra não avançar, não piorar a gripe deles, né? Tento ali fazer o máximo, né? Pra não ter que levar para um hospital. E aí persistia, né? Vários dias. Quando foi na sexta-feira dessa semana, Rian começou a ficar cansado. Rian nunca teve cansaço, tá, gente? Ele nasceu lá, né? Cansadinho na primeira vez que assistiu o vídeo do relato do parto. Vai saber, vai entender. Nasceu um pouquinho cansado. Porém, foi naquele momentinho ali, depois não teve mais, tá? Coisa também que eu relatei já América. Porque ele passou da hora de nascer, né? Então, aconteceu isso. Mas quando foi, então, cansar mesmo assim em casa e tal, foi a primeira vez que aconteceu, tá? Então, na sexta-feira ele começou. E aí depois foi embora o cansaço, eu vi que aliviou, passou, eu fiz bastante lavagem nasal, nebulização, e eu vi que o cansaço dele melhorou, ok. Quando foi no sábado, voltou novamente, tá? Então já comecei a pensar em levar ele para o hospital. Só que assim, a gente sabe que a gente estando no meio do hospital com a criança, ela tá sujeita a várias infecções, tá? Porque lá chega todo tipo de doença. Então a gente levar um bebê de 3 meses, né, que a imunidade sempre é muito baixinha, a imunidade do bebê sempre tem que ter o maior cuidado do mundo, né, com isso. Então eu não queria levar, né? Aí então eu disse, não, vou tentar cuidar em casa, vou continuar nebolizando, vamos ver o que é que vai acontecer. Foi embora, novamente, como na sexta, foi embora, no sábado eu também fui. Quando foi no domingo, voltou novamente. Aí eu disse, não, hoje eu tenho que levar. Porque já é o terceiro dia que tá vindo e indo esse cansaço. Então tem algo aí a ser tratado. Então ela foi e falou pra mim, olha, ele tá com bronquiolite, né? Pelos sintomas deles é bronquiolite. Vou pedir o exame de sangue, ele já tem 3 meses, eu não vou liberar ele pra casa novamente. Ele vai ficar internado. Então eu falei, ok, né? Porque tem que ser tratado, né? Porque a gente sabe que a bronquiolite é uma doença muito assim, de repente, tá? Tanto faz a criança estar aqui se recuperando quando de repente piorar. Hoje, né? Eu vi casos, né, assim lá, da criança tá bem, tá se recuperando, de repente a criança piorar muito, ir para oxigênio e ter que ser, sabe assim, socorrida às pressas. Então, é algo muito sério, né, a bronquiolite. Então eu falei, ok, né, ele vai ficar internado pra gente cuidar, ok. Então a gente ficou lá, né, mais alguns dias. Passamos mais 7 dias, 8 dias. 7 dias na UPA, né, que a gente foi nesse hospital que eu tô falando fazer a UPA,
né? A gente passou 7 dias lá. Nem 7 dias que a gente passou na UPA. E ela cansava bastante, tossia bastante, gripava bastante. Então, assim, foram 7 dias bem difíceis, assim, porque tinha manhãzinha que ele amanhecia, tinha manhã que ele amanhecia muito bem. E quando ia decorrendo dias, ele ia piorando o cansaço dele ia aumentando. E depois diminuía, aumentava, diminuía. Ficou muito assim, o cansaço dele foi o mais forte, assim, do processo, é o cansaço dele, né? Porque vai e volta, ficava meio que isso, assim. E ele também tava tossindo bastante, né? Então a secreção, tudo, então, enfim. E aí ele foi transferido, né, para outro hospital. Quando chegou nesse outro hospital, ele já tava muito melhor. Olhou para ele e disse: mãezinha, eu tô vendo ele bem. Eu vou deixar ele em observação, né, pra gente ver, né, ele, como é que ele vai reagir, tá certo? Aí eu fiquei com ele, né, no seu hospital em observação. Quando foi no domingo, isso foi no sábado, ele foi transferido. Quando foi no domingo de manhã, a médica foi reavaliar ele. Ele disse: mãezinha, ele tá super bem, tá? Só tá com uma tosse. E essa tosse que ele tá, pode ser curada em casa, tá bom? Eu vou receitar o medicamento, vou receitar a bombinha, né? Pra senhora aplicar nele em casa durante mais 5 dias, por conta do cansaço dele, pra não voltar. E a tosse a senhora vai cuidando com muita lavagem nasal. Então, eu vou dar alta a vocês. Então, ok. A primeira internação, né, foi pela infecção. A segunda foi com bronquiolite. Então, a primeira passamos 6 dias. A segunda passamos 7 dias. Passamos 7 dias, né? 7 a 8 dias, né? Deu receber alta no domingo, né? 8 dias. Vamos botar assim, 8 dias. E aí viemos pra casa, estamos em casa, tá? Ele ainda tá tossindo um pouco, tá meio gripadinho ainda um pouco. Mas, né, como ela disse, isso pode ser curado em casa, porque estando dentro de um hospital, pode ser que ele pegue outra doença, né? Então, evite ao máximo, só se ele cansar e esse cansaço não passar, as bombinhas que a senhora estiver aplicando em casa não fizer efeito, aí a senhora corre com ele para outro hospital, para poder lá eles fazerem o tratamento certinho para, né, aliviar o cansaço dele. Mas a não ser isso, muito lavagem nasal, né, e as bombinhas durante mais 5 dias. Então eu falei, ok. Então eu tô fazendo isso em casa, né, tô fazendo bastante lavagem nasal nele, tô fazendo aspiração nasal também, tirando o catarrinho do narizinho dele, né, com aspirador nasal. Quando eu vejo que é necessário, tá? Porque nem sempre é necessário, só com a lavagem nasal já resolve. Tossindo ele ainda tá, né? Tossindo um pouco, mas tô cuidando, né? Como a médica indicou, tô fazendo uso sim das bombinhas, né? O Aerolim, né? Que ela passou pra ele. E pronto, né? Tô cuidando dele em casa e tô cuidando dele em casa direitinho, né? Pra não ter que voltar para o hospital, né, gente? Porque, como vocês podem ver aí, foram semanas bem agoniantes, dias agoniantíssimos, né? A gente dentro do hospital. E eu sempre soube, né, que Deus estava no controle de tudo, que tudo ia dar certo, porque Deus não faz nada por acaso, né? E eu sabia que Deus estava cuidando do meu filho a todo instante, a todo momento, a cada detalhe. Deus estava ali cuidando do meu filho, porque eu vi crianças chegando ali do mesmo jeito do meu filho, saindo muito pior. Vi crianças também chegando ali, né, com a mesma doença que meu filho tava e saindo bem, sabe? Então, assim, a gente fica muito angustiada, muito angustiada ali dentro, né? Porque a gente vê muita coisa chegando, muita doença, muita criança doente. Surto, né? Aí da bronquiolite. E, infelizmente, né, nessas criancinhas, né, até 2 anos, tem muita facilidade muito grande de pegar. Mas Deus estava tudo sempre no controle. E hoje, graças a Deus, Jean já está em casa, né? Tá melhorando, né? Pouco a pouco, dia a dia.
dia após dia, né? Ele tá melhorando bastante. Eu só quero deixar um alerta, né, em relação, né, à bronquiolite, né? Tenham muito cuidado com as suas crianças. Não deixe todo mundo estar pegando suas crianças, sabe? Ir para um lugar e chegar lá e todo mundo tá pegando suas crianças, tá dando beijo na mão das suas crianças, tá beijando o rostinho das suas crianças. Não permitam, por favor. Porque não tenham medo, sabe? De ser aquela mãezinha chata, aquele paizinho chato. Não tenham medo. Porque é a segurança do filho de vocês. Porque não é todo mundo que tem consciência, sabe? Assim, de, eu tô gripada, não vou pegar na criança porque eu tô gripada. Eu tô espirrando, tô isso aqui, eu não vou pegar na criança. Porque não pode, né? Tem gente que infelizmente, tem gente sem noção. Que mesmo gripado, mesmo sabe que tá gripado, sabe que tá doente, sabe que a imunidade de uma criança não é a de um adulto, né? E vai lá e beija a mãozinha, e beija o rostinho da criança, sabe? Então, tenham muito cuidado com isso. Não permitam. Digam não. Não, não pode. Não pode pegar na mãozinha dele. Não pode dar beijinho no rostinho dele, sabe? Porque é a saúde do seu filho que está em jogo. Então, a gente tem que cuidar muito, muito. Então, é isso. Fica em meu alerta. Da primeira internação, né? E da segunda. Então, é isso. Tá? E fica em meu alerta. Cuidado. Cuidado com a sua criança. Cuidado com o seu bebê. Tá bom? Porque não é fácil dentro de um hospital com seu filho, né? Hoje eu sei que tem mãezinhas que estão aí com seus filhos, né? Infelizmente internados, tem outras que estão com seus filhos entubados, tem outras que estão com seus filhos, né? Bem ruinzinhos, né? Por conta da bronquiolite. Então, então saibam, mãezinhas, que Deus está no controle de tudo, tudo vai dar certo, tá? Tudo, Deus sempre faz tudo com um propósito. Às vezes na hora a gente não pode entender, porque também eu não estava entendendo nada que estava acontecendo ali com meu filho. Mas de uma coisa eu sei e quero que você saiba também. Deus está no controle de tudo, tudo. E seu filho vai sair dessa, sua filha vai sair dessa, porque eles são fortes, são guerreiros, guerreiras. São crianças brilhantes que vão crescer aí, vão brilhar nesse mundo afora, né? Porque Deus está com eles, Deus está cuidando deles, tá certo, mãezinhas? Acalme seu coração e tenha muita fé em Deus e deixa Deus trabalhar, tá bom? E aí começou, né, o primeiro dia, né, que ele foi internado. Primeiro dia que ele estava no hospital, né? E aí, né, ele tomando soro com medicamento, né, através aí, né, do acesso, que tiveram que tirar da mão, né, porque ele tinha perdido, e colocaram no braço, né. Mais um dia aqui no hospital. Cadê o besourinho de mamãe? Cadê? Cadê o gostoso de mamãe? Cadê? Cadê o gostoso de mamãe? Ih, cadê o gostoso de mamãe?